Olá, tudo bem? Pulsão. Vamos para a pulsão, né? E eu quero começar esse vídeo com a dança das abelhas. Não sei se vocês já ouviram falar na dança das abelhas. As abelhas dançam, mas a dança das abelhas é diferente da dança humana, né? É diferente, né? Essa dança é muito interessante porque se vocês fizerem uma pesquisa, fizerem uma observação de pesquisadores extremamente sérios no tema da etologia, das relações entre os animais e tudo, vocês vão perceber que as abelhas elas se comunicam entre si de uma maneira que um determinado grupo de abelhas situa o outro grupo, ou uma determinada abelha situa todo um grupo de abelhas sobre o local com precisão, com uma certa precisão sobre o local onde essas abelhas podem encontrar o néctar, né? Então, durante a dança, as abelhas, o que elas fazem? Além delas fazerem um oito, elas ficam fazendo um oito, né? Além disso, elas agitam o abdômen, né? E esse processo vai indicar para as demais a distância até as flores, o pólen, né? até as flores que têm que ser encontradas, e a direção a partir da colmeia até a flor. Então, de acordo com os pesquisadores, cada movimento de abdômen de um segundo, né, de movimento corresponde a cerca de 750 metros de área percorrida pelo inseto em busca do seu alimento, da colmeia até o alimento. Olha que interessante isso, né? Olha que maravilha da natureza, né? Então as abelhas dançam, mas elas dançam com o objetivo de sobrevivência e de comunicação. Ou seja, as abelhas, ninguém ensinou para nenhuma abelha, nem as próprias abelhas ensinam umas para as outras, não. Ninguém ensinou, isso não é teoria da aprendizagem. Né? Nem comportamental, nem nada disso, é etologia. Tá? Ninguém ensinou para as abelhas que aquele movimento significa uma determinada distância em relação à colmeia, da colmeia para o pólen, né? da colmeia para a flor, que é dali que elas extraem os seus alimentos, né? Dali que elas produzem o mel, essas coisas. Ninguém ensinou. As abelhas elas já trazem na carga da própria espécie um determinado saber, né? E a ação da abelha, a ação, por exemplo, de fazer o oito, né, de ficar, né, às vezes a gente pensa que aqueles movimentos não tem nada, né, são coisas absolutamente caóticas. Não, isso é uma organização, né, uma organização. As pessoas às vezes, pensam que só o ser humano tem organização. Então, vai estudar etologia, vai ver a quantidade de organização que existe na esfera animal. Né? E essa organização ela tem a ver com as espécies. Ela tem a ver com a espécie. Né? Quer dizer, então, a espécie abelha vai ter uma determinada organização de trabalho, de ação e de sobrevivência. Né? Quer dizer, esse movimento ele não é um movimento fortuito, ele é um movimento
que carrega um sinal e esse sinal já está dado pelo movimento. Então, as outras abelhas, ao ver o movimento, ou seja, o movimento do 8, né? Seja o movimento do abdômen daquela abelha ali, que aí tem que ver se é a abelha rainha, senão eu não sou etologista, mas, né, essa ideia do sinal já está dado pela ação. E aquele sinal já é compreendido pelas outras abelhas e não vai ser compreendido de outra forma. Vai ser compreendido estritamente daquela forma. Né? Aquele sinal já está dado pela ação. Na ação, o sinal está dado e esse sinal não é passível de nenhuma imprecisão, de nenhuma necessidade de mudança, de nenhuma, né? Aquilo ali já tá já é da espécie, ou seja, há um saber, né, que precisa ser estudado bastante, né, precisa ser investigado sobre esse saber que as espécies carregam, né? Por exemplo, o João de Barro, vamos pegar outro exemplo, né? O João de Barro, ninguém ensinou para o João de Barro como fazer a sua casinha, né? O João de Barro faz a sua casa e ele já sabe como fazer a sua casa. Da mesma forma que o castor, já viram o castorzinho lá? Aquele dentinho, ele vai lá, pega o gravetinho, bota, vai levando cada gravetinho, pega dentro d'água, vai nadando, aí faz a sua toquinha. Ele sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer e ele sabe como agir. Essa ação coordenada, biologicamente determinada, do ponto de vista da espécie, essa ação se chama instinto. Claro que é um nome. É óbvio que precisa ser investigado melhor esse saber da espécie que promove uma ação predeterminada pela própria espécie. Então, o castor ele está ali determinado pela espécie, pela forma como se age na espécie. O João de Barro, a mesma coisa. A abelha, a mesma coisa. Ele está predeterminado pela questão biológica, pelo instinto. E são coordenadas biológicas, né? São coordenadas biológicas instintivas. Esse instinto quer dizer, ele vai promover uma ação no sentido coordenado de um determinado objetivo. Um objetivo muito bem organizado para a espécie, muito dado, já ali dado na espécie, né? Ora, esse saber, né, os golfinhos, aí você vai procurar ver como é que se organizam os animais. É muito interessante isso, né? Existem peixes, né, que fazem verdadeiras obras de arte para atrair a fêmea, né? O passarinho faz uma verdadeira obra de arte para atrair para fazer a sua cópula, para a reprodução. Isso tudo está ligado à sobrevivência e reprodução. O instinto está ligado. Então, a ação de um animal ela está sempre, né, quer dizer, em termos de organização entre os animais, ela está voltada para, né, quer dizer, o instinto, a ação instintiva está voltada para a sobrevivência e reprodução. Fundamentalmente, claro que existem outras experiências dos animais, mas o bicho, o animal, os animais não homens, o bicho não homem, né? Não hesita, o João de Barro não hesita em fazer sua casa e não hesita na forma como ele vai fazer sua casa. Porque a forma da sua casa já está predeterminada biologicamente. Não há hesitação, não há questão. A vaca, quando está lá pastando, quando está lá ruminando, né? Às vezes a gente brinca da vaca deitada, ruminando, né? Ela não se questiona sobre a sua existência, ela simplesmente age
por instinto. O ser humano é o único bicho que não sabe o que fazer e não sabe como construir sua casa e não sabe o que fazer diante do outro. Não sabe. Na experiência animal, né, há um saber pré-determinado pelo instinto. Na experiência do bicho-homem, há um não saber intrínseco à experiência com o outro. O que quer dizer isso? Quer dizer, para começar, quer dizer que ao construir sua casa ou ao buscar algum outro para sua satisfação, seja na alimentação, seja na relação com o outro, com alguém, a hesitação já está presente de uma certa forma, mesmo que a pessoa ache que não está hesitando, tem algum pelo menos um fiapo de hesitação. E tem aqueles que hesitam muito, né? Hesitam muito e não sabem bem o que fazer diante do outro. Esses peixinhos que eu falei, né? Peixinho que faz a sua, né? Vai na areia, vai pegando os pedacinhos de concha. Eu posso até disponibilizar esse vídeo para vocês, o quanto fica bonita aquela. Mas todos os peixes daquela espécie vão fazer igual. E não há hesitação. O peixe, quando encontra o peixe fêmea, quando encontra o peixe macho quando encontra o peixe fêmea, não hesita em relação ao encontro. Não tem hesitação. É instinto. E não importa, né? O que importa é que ele seja peixe daquela espécie, né? Não importa mais nada, né? O que importa, e veja, essa organização que eu falei, que parece uma obra de arte do peixinho, né? Daquela espécie, nenhum outro peixe faz diferente. Nenhum outro peixe faz diferente. Isso vai desde das organizações mais primárias, mais rudimentares, até as organizações animais mais desenvolvidas, como os orangotangos, por exemplo, né? Que tem lá os seus objetos pré-definidos de sobrevivência, alimentação e reprodução. Está muito pré-definido isso na organização animal. Né? Macaco, o que macaco come? Banana, formiga, né? Alguma folha, às vezes cabe verificar isso, mas, né, são objetos já pré-definidos na espécie. O ser humano mal sabe o que fazer em relação à sua satisfação. E é isso que vai definir a diferença entre o que seja da ordem do instinto e o que seja da ordem da pulsão. Quais são as coordenadas, né? E aí eu me remeto ao vídeo sobre realidade psíquica e fantasia. Quais são as coordenadas que levam uma pessoa a buscar uma satisfação? Não são as coordenadas biológicas. Claro que existem as coordenadas biológicas, existem as necessidades fisiológicas, né? Mas a gente vai ver depois que, inclusive, essas próprias necessidades fisiológicas também são aquilatadas por um outro registro que não é o registro da biologia propriamente, mas é o registro do significante. É o registro do significante da palavra. A palavra é o que estaria aqui na base de uma coordenada. A palavra. Nós somos falantes. Nós, né, quer dizer, os outros animais não são falantes no sentido de uma organização da linguagem, no sentido da fala. Mas eles se comunicam.
Eles se comunicam por sinais, né, como as abelhas, a dança das abelhas, se comunicam. O ser humano, né, é interessante porque a linguagem humana, que tem a ver, que vai estar marcada pela fala e por esse elemento que depois vocês vão estudar melhor, que é o significante, que é esse elemento de linguagem que atravessa a experiência humana, né? Essas coordenadas são extremamente imprecisas, elas são falhas. E o mais interessante é que a gente pensa assim, às vezes, né? As pessoas podem pensar, o ser humano é mais evoluído e por falar se comunica muito bem, não ao contrário. Os animais se comunicam muito melhor. Aliás, os animais se comunicam. Os animais se comunicam. O ser humano, quando fala, a coisa mais difícil é de se comunicar. A coisa mais difícil é um entender exatamente o que o outro está dizendo. Nas relações humanas, a gente vê isso de maneira cabal. Né? Alguns se entendem um pouco melhor, outros se entendem um pouco pior, mas o entendimento e a comunicação não é plena. Não são plenos. Existe algum entendimento, mas tem alguma coisa que atravessa que complica. E o ser humano complica, né? O ser humano não simplifica. O que ele faz mais é complicar. Ora, veja, o que está na base da coordenada aí não é uma coordenada biológica, é uma coordenada simbólica que, né, quer dizer, que vai fazer com que o corpo funcione de uma outra maneira que não está absolutamente subsumida às determinações biológicas. Por exemplo, as funções fisiológicas não estão totalmente subsumidas às determinações, às funções fisiológicas, por exemplo, fazer xixi. Não está totalmente subsumido à questão da necessidade de fazer xixi, necessidade fisiológica de fazer xixi. Né? Vamos pegar caso clínico de criança, que se não dormir na cama da mãe e do pai, faz xixi na cama. Se dormir na própria cama, faz xixi na cama. Isso é uma questão fisiológica? O xixi na cama, que a criança só faz quando deita na própria cama para dormir, quando dorme na cama dos pais não acontece nada. Mas quando vai dormir sozinho, faz xixi na cama. Isso não está inserido, isso não está subsumido, isso não está submetido às necessidades orgânicas, nem à instintividade. Não. A criança faz xixi na cama fundamentalmente por não saber o que o outro quer de mim. O que o outro quer dela, né, no caso. O que o outro quer de mim. Aí é uma questão, uma interrogação que tem a ver com a linguagem. Que tem a ver com posições simbólicas. O que eu sou para o outro. Essa posição simbólica, os animais não estão nem um pouco preocupados com isso. O que eu sou para o outro. São posições simbólicas, que se constituem na linguagem falada, das simbolizações, que os animais não, né, os animais não estão nesse registro. Não estão no registro da fala, eles estão no registro da comunicação, eles estão no registro do instinto. O que eu sou para o outro está no registro do simbólico de um lugar que eu ocupo na relação com o outro. Veja, o cachorrinho e a cadelinha, quando vão copular, não estão nem aí para qual é a posição desse cachorrinho, dessa cachorrinha, na sociedade, na vida de um para outro, na relação entre um e outro. Não, se há um momento ali instintivo da cópula, não tem hesitação e também não tem questão, não tem interrogação nenhuma. Não tem nada que atravesse isso. E se deixar, né, se não houver nenhuma barreira, né, a cópula vai acontecer com certeza, se estiver na fase do cio. Vai acontecer, não tem questão.
A gente não pode, a gente não tem incerteza sobre isso. A cópula vai acontecer se tiver nesse momento do cio. O cachorro e a cadela pouco estão se lixando se o cachorro tem uma orelha maior que a outra, se tem uma pinta na cara, se é pardo, tem pelo assim, tem pelo assado, o pelo está comprido, está curto. Está pouco se lixando para isso. Eles vão copular por questão instintiva. E não há incerteza sobre isso. Em condições normais de temperatura e pressão, né, o cachorro vai copular sem falta, sem sombra de dúvida. E a cadela também. O ser humano, a primeira coisa que as pessoas, quando se relacionam com outras, a primeira coisa que vem em questão, e aí a palavra questão tem a ver com interrogação, né? Interrogação. Interrogação. Né? Quer dizer, a primeira coisa que está em questão é quem é esse outro? Quem é esse outro? Né? O que ele tem para dizer? Qual é o seu nome? Qual é a sua posição na vida? Quais são os seus desejos? Qual é a sua história? Aí, né, quer dizer, enquanto os animais copulam por instinto, comem por instinto, agem por instinto, no sentido da sobrevivência e da manutenção da espécie, né? O ser humano age baseado e fundamentado nas determinações simbólicas e não nas determinações biológicas. Não obstante elas existirem, determinações biológicas existem, as pessoas têm fome, as pessoas têm sede, as pessoas têm vontade de ir no banheiro, as pessoas têm, né, têm que agir, têm que dormir, têm que, né? Mas nenhuma dessas ações, né, não é por acaso que existem as anorexias, que existem as bulimias, não é por acaso que existem as prisões de ventre psicológicas, né? Essas questões, a pulsão, então, ela vai estar marcada pela relação com a fala e com a linguagem. Ela não é um instinto. A pulsão é uma força. A pulsão é uma força psíquica que não necessariamente leva à ação. Ao contrário, às vezes a pulsão leva a justamente o sujeito a paralisar. Por que às vezes a pulsão leva a paralisar e às vezes leva à ação? Justamente porque não está em questão o instinto, não está em questão a coordenada biológica. O ser humano come por satisfação pulsional. As pessoas não comem carne porque simplesmente estão com fome. Ou comem carne, ou comem o que for, carniça, para sobreviver. Não. As pessoas comem bife, as pessoas comem batata lourada, as pessoas comem feijão com arroz, né? É o sanduíche do sei lá qual, da onde. A gente não vai ficar fazendo, né? Mas é o restaurante. O restaurante é uma palavra. E é uma palavra que conota uma série de ideias, uma série de outras palavras, uma série de outras questões que implicam a relação com o outro. Que implicam uma relação com o outro não determinada fundamentalmente pela biologia. Então, quando uma pessoa vai comer, vai para um restaurante, por exemplo, né? O restaurante é alguma coisa que está inscrito no contexto da cultura. E poderia não estar.
Para sobreviver, não precisa de restaurante. Basta ingerir alimento. Basta ingerir alimento. Mas as pessoas não querem ingerir alimento. As pessoas querem comer. É diferente. Comer é um significante. Não é por acaso que o significante comer é usado com vários sentidos, né? As pessoas comem. Comem comida, comem, devoram livros, devoram pessoas, come um, come o outro. Ora, isso está na ordem da linguagem. Né? Devorar livro está na ordem da linguagem. Aliás, a relação que eu estabeleço com um livro, né? O que é isso? Será que isso existe? Isso existe na minha relação com a palavra, com o significante livro, com a palavra, que remete a uma série de outras significações, que remete a uma série, uma cadeia. Aprender, estudar, saber, conhecer, ser alguma coisa na vida, estudar para trabalhar, para conseguir ganhar dinheiro, para conseguir colocar o prato de comida na mesa. Só que o colocar o prato de comida na mesa também já está na ordem do significante da palavra, né? Prato de comida é uma metonímia. Não é por acaso que um psicanalista, né, baseado em Freud e Lacan, né, chamado Sérgio André, vai dizer assim: o ser humano come no significante, o ser humano come no simbólico, o ser humano come e esse simbólico, esse significante está fundamentalmente referido ao outro. Fundamentalmente. De onde vêm os significantes? Os significantes vêm deste lugar aqui, do outro. Então, restaurante é uma palavra que vem do outro que está na ordem simbólica e não na ordem biológica. Prato de comida, eu vou comer um prato de comida. Não é o prato, né? Não é o prato que a pessoa está comendo, é a comida. Mas o prato de comida já conota, e aí olha a linguagem aí, já conota de maneira mais ou menos imprecisa o que seja a minha relação com a satisfação. Mais ou menos imprecisa. Porque nem sempre quando eu digo eu quero comer um prato de comida é exatamente aquilo que a pulsão está visando. É exatamente aquilo. Primeiro que prato de comida já é uma metonímia. Copo d'água já é uma metonímia. Ninguém bebe o copo, a pessoa bebe a água. Mas a água já está inscrita no sistema simbólico. Claro, tem a sede. Tem a necessidade fisiológica. Né? Mas a necessidade fisiológica vai estar atravessada por isso. Inclusive, as pessoas perdem a fome por amor. Né? Ou então ficam com muita fome por causa do amor. Ou então fica com muita fome por causa de uma angústia. Ou então perde a fome por causa de uma angústia. E aí, quer dizer, ou então comem nada, como na anorexia, se enchem de nada, se enchem de vazio, como Lacan vai dizer, em relação à anorexia. Né? Se encher de nada. É isso que o anorexo faz. Isso tem a ver com palavras. Isso tem a ver... Né? Então, por exemplo, na pulsão, né, na constituição pulsional e na experiência primária do prazer, que a gente estava falando aqui, o que é prazer? Né? O prazer é uma diminuição de tensões. É uma diminuição de tensões. Isso que é prazer. Então, a experiência do prazer é que vai dar a coordenada na relação com o outro, com a mãe, com o pai. É essa experiência, ou com a pessoa que cuida, né? Não precisa ser a mãe e pai biológico, pode ser o outro que cuida. Né? É nesse encontro com o outro, esse primeiro grande outro aqui, um outro com A maiúsculo, é nesse encontro com o outro e com as palavras, é que a criança vai começar a inscrever psiquicamente suas experiências de satisfação e de prazer. Né? Satisfação prazerosa. E nesse encontro com o outro, né, então, a diminuição de tensão inscreve um determinado traço de prazer e de desejo. Ora, são essas inscrições no encontro com o outro, é isso que vai dar uma coordenada imprecisa
sobre as ações ou sobre as paralisias humanas. Isso tem a ver com a pulsão. Isso tem a ver com as forças pulsionais. O que quer dizer, qual é a primeira grande definição de pulsão que o Freud vai desenvolver? Né? E aí, nesse sentido, o Freud não está falando de instinto. Não está falando de instinto, vou retomar essa questão. Qual é a grande definição de pulsão em Freud? A pulsão é uma medida de exigência de trabalho psíquico em função da sua ligação com o corpo. Essa é a grande definição de pulsão. Uma medida de exigência de trabalho psíquico em função da ligação com o corpo. Ora, o que quer dizer isso? Medida de exigência de trabalho. Isso é ação instintiva? Não. Isso é colocar a trabalho. Colocar o inconsciente, colocar as ideias para trabalhar ao nível da fantasia. Ao nível da fantasia. Né? A gente pode falar de uma elaboração. Elaboração tem a ver com labor. Né? Trabalho. Né? Elaborar é trabalhar. E esse trabalho é psíquico. Esse trabalho é constituição de fantasia. Esse trabalho é constituição de uma determinada forma de me posicionar na fantasia e no meu desejo. Coordenado, o desejo vai estar coordenado pelas experiências primárias de satisfação. É essa coordenação na relação ao outro e não nas forças biológicas propriamente, é a partir da coordenada pulsional e da coordenada simbólica é que as pessoas vão agir ou não agir. E aí essas ações ou inações, elas não estão relacionadas a necessidades, elas não estão relacionadas à sobrevivência da natureza ou sobrevivência biológica. Elas estão relacionadas à sobrevivência no outro. Sobrevivência no outro. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, por exemplo, né, que enquanto os animais copulam, né, e a cópula ela é uma ação instintiva, inevitável, não hesitada, no sentido da reprodução, o ser humano não copula. O ser humano não copula. Copula no sentido estrito sensu mesmo da palavra. Aqui é uma questão teórica, de conceituação. Né? O ser humano não copula. O ser humano faz qualquer coisa menos copular, porque a cópula está relacionada fundamentalmente à reprodução, à manutenção da espécie. O ser humano faz qualquer coisa, mas não é cópula. O ser humano faz amor. O ser humano transa, o ser humano se relaciona, né? O ser humano ama, gosta. Né? Existem uma série de significantes aí que marcam a relação do ser humano com o outro, no sentido daquilo que se poderia entender como cópula. Não, o ser humano faz sexo, faz amor, faz o que for, mas né, a última coisa que nessa ação o ser humano quer é reproduzir. Qual é a visada? Não é da reprodução. E quando é muito bem planejada nesse lugar aqui, no lugar simbólico, no lugar das palavras, no lugar da cultura, no lugar das coordenadas simbólicas, dos significantes, não das coordenadas biológicas. Quando quer... E aí não é reproduzir, né, no sentido de manter a espécie, não. É ter filho. Ter filho também são palavras, são lugares simbólicos. É ter filho, são significações amplas e imprecisas, porque ninguém sabe definir muito bem essas posições. As pessoas têm problemas com essas posições simbólicas, elas se mal entendem em relação a essas posições simbólicas, diferente das abelhas que se entendem muito bem.
Diferente dos cachorros que se entendem muito bem, do João de Barro que se entende muito bem, das vacas, né, dos touros lá que se entendem muito bem, pouco estão se lixando, né, para a posição simbólica. Não tem posição simbólica na vida animal. Não existe isso. O que faz com que a vida humana seja imprecisa nesse sentido, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Lembra disso? Não é preciso no sentido disso, né? Não é preciso, não tem precisão. A viver na esfera humana é uma experiência absurdamente imprecisa. E o que traz essa imprecisão é justamente a fala e a linguagem na esfera simbólica e não na esfera biológica. Quando Freud, então, toca na questão da pulsão, ele não está falando de instinto. Ele está falando da relação de um sujeito com um objeto. É disso que ele está falando. Ora, e aí a pulsão ela não vai visar nada que diga respeito, diretamente pelo menos, que diga respeito à sobrevivência. Ela vai visar fundamentalmente uma coisa muito simples, satisfação. O que a pulsão visa é satisfação. E essa satisfação não tem a ver com sobrevivência, a não ser sobrevivência subjetiva, né? Como quem possa dizer, eu não vivo sem você, eu não sobrevivo sem você. Aí é sobrevivência, mas aí não é sobrevivência biológica, né? Se você não me ama, então eu morro. Ora, o amor está numa outra esfera, não está, né? Tá numa esfera extremamente imprecisa, vamos dizer. Alguém sabe definir o que sente pelo outro? Né? Alguém sabe definir exatamente o que do outro faz com que eu ame? Ou que eu odeie? As pessoas elas têm dificuldade de precisar isso. Às vezes, quer dizer, eu odeio por isso, eu odeio por isso, eu odeio por isso, eu amo por isso, você tem isso. Mas são sempre fagulhas. Né? Qual é a fundamentação, né, final da relação amorosa? Qual é a fundamentação final, derradeira, do que define o motivo do amor? Ou do que define a própria experiência de satisfação? Isso é indizível. Tem alguma coisa aí que fica indizível. Tem alguma coisa aí que não é predeterminado biologicamente. E as pessoas se complicam por conta disso. Né? Complicam a vida, complicam. Né? A gente complica a vida porque fala. Quer dizer, a psicanálise vai trabalhar dentro dessa lógica. Né? Quer dizer, falar não é se comunicar. Falar é fundamentar representantes da fantasia. Isso é que é falar. A fala fundamenta representantes pulsionais na fantasia. E as fantasias, às vezes, né, por mais que as pessoas encontrem elementos no outro, né, de aproximação ou distanciamento, né, esse encontro, que é um encontro de fantasias, é um encontro sempre marcado por uma certa descontinuidade. Né? Por uma certa descontinuidade. Há uma continuidade, há alguma coisa que se encontra e alguma coisa que não se encontra. Né? Seja a relação amorosa mais forte que possa existir. Em ti, mais do que tu. Então, tem questões aí que estão relacionadas à fala e aos representantes pulsionais. Bom, vamos para a organização teórica conceitual. Né? Primeira definição de Freud. Pulsão é medida de exigência de trabalho. Outra questão é a seguinte. Quando Freud conceitua a pulsão, né, ele não faz a distinção claramente no texto dele em relação ao instinto, mas isso fica muito patente. Quando ele fundamenta o conceito de pulsão como força que visa satisfação e que move, dinamiza as instâncias
psíquicas, né? Ele vai definir 4 elementos que constituem a força pulsional. Isso vai ter a ver também com essa coisa da baixa de tensão. Então, que elementos são esses? O objeto, a força, o alvo e a fonte. São 4 elementos que fundamentam este conceito de pulsão. Então, diante das experiências de prazer mais primárias infantis, o que a pulsão vai visar? Vai visar novas satisfações. Vai visar repetir a satisfação. E ela vai tentar satisfação através de alguma coisa que o Freud conceituou como objeto. O objeto da pulsão é tudo aquilo que pode trazer satisfação. Ora, onde é que reside a conceituação de pulsão diferente da conceituação de instinto? É que o Freud vai dizer, quase na mesma linha do parágrafo, ele vai dizer assim, o objeto da pulsão é o que há de mais variável. O objeto da pulsão é o que há de mais variável. Essa concepção, ou seja, né, quer dizer, por mais que as pessoas queiram se fixar num determinado objeto, o objeto varia. A espécie humana não predetermina um objeto de satisfação do ponto de vista da espécie da biologia. Não predetermina isso. Você tem uma variedade quase infinita de possibilidades no que diz respeito ao ser humano. Existem coisas do arco da velha, inclusive nas neuroses, nas perversões, né? E vai por aí afora. A vida pulsional não é alguma coisa determinada por uma forma de existir ou por uma forma de encontro com uma gama de objetos, como nos macacos, como no João de Barro, como né? O peixe, ou seja o que for. O objeto da pulsão é o que há de mais variável. As pessoas se satisfazem com comida, as pessoas se satisfazem né, a pessoa, às vezes, pode ir num determinado local simbólico, né, de comer, como eu estava falando da comida, né? E aí tá com uma fome danada, pede um prato de comida, e ali, né, quer dizer, é óbvio que o outro está presente, né? Mesmo que a pessoa esteja sozinha, isso é uma questão, né? É uma questão. Mesmo que a pessoa esteja sozinha, o outro está presente, né? Na relação com a comida. Isso a gente pode discutir melhor depois, né? Mas ir ao restaurante já denota aí alguma coisa da ordem de um comer no significante, na palavra, na linguagem, né? E aí, comer, né, tem gente que come, né, tem pessoas que comem até sopa de pedra, dependendo da subjetividade, né? As formas como se organizam as relações humanas são extremamente variáveis, são marcadas pela satisfação pulsional, né? E são marcadas pela satisfação pulsional na relação com o outro. Ou seja, a cultura vai ter relação com isso. A cultura vai ter fundamentalmente relação com isso. Existem algumas culturas que fazem sopa de barata. Isso não é brincadeira. Sopa, ou então barata frita. Existe isso. Culturas que comem, né, que fazem verdadeiros banquetes de besouros, que não é parte da cultura brasileira, mas existem países que fazem isso ali no Oriente, né, em determinadas partes do mundo. Existem outras formas de satisfação pulsional em termos de comida,
Né? Então, isso não está predeterminado. A forma como uma pessoa se relaciona com a outra não está predeterminada. Né? A forma de satisfação, com o que, ou com quem, ou com que tipo de pessoa um sujeito se satisfaz, isso não está nada predeterminado. Isso está determinado pelo seu inconsciente, pela sua fantasia. Não está predeterminado, quando eu digo, é biologicamente, mas está, vamos dizer assim, determinado pela posição do sujeito na fantasia. Isso sim. Isso sim. E na cultura. Né? Ora, e é interessante, né, porque a relação com prazer também vai ser uma questão, muitas vezes. Porque nem sempre as pessoas se permitem o prazer. A própria relação com a cultura, muitas vezes, implica que um ser humano possa estabelecer uma relação complicada com o prazer, não se permitindo ter prazer. Em alguns casos, isso existe. Quer dizer, essa questão do sujeito com o objeto vai ser extremamente aberta, indeterminada, imprecisa e variável. Então, o objeto da pulsão é tudo que traz satisfação. E o objeto da pulsão é o que há de mais variável. Porque o que vai estar determinando a forma do sujeito se satisfazer? A fantasia. A fantasia que se constituiu na experiência infantil. Isso para Freud, para Lacan e para a psicanálise. Tá? E os outros elementos da pulsão? Né? Força. A força da pulsão é o que dinamiza a própria organização fantasmática e dinamiza as instâncias inconsciente, pré-consciente, consciente, né? Dinamiza o inconsciente, dinamiza o retorno do recalcado, dinamiza as forças para satisfação, dinamiza, mesmo que sejam satisfações substitutivas, como os sintomas são satisfações mórbidas, né? Que o sintoma traz, o Freud vai falar sobre isso, são substitutos de satisfação, são condensações, substitutos de satisfação, né? Que trazem ali marcas de desprazer também, né? Marcas de desprazer. Então, a força é o que dinamiza o inconsciente. E as instâncias, o consciente, pré-consciente e inconsciente, essas três instâncias, são dinamizadas pela pulsão, pela força que primária. Qual é a força primária? Satisfação. Se encontra satisfação, não encontra, não está em questão, porque, né, o que está em questão é essa exigência de trabalho em direção à satisfação. Às vezes o sujeito encontra satisfação dando voltas pelo mundo, pelas palavras, fazendo rodopios pela montanha-russa dos significantes para tentar algum tipo de satisfação, porque o próprio significante complica o encontro direto com a satisfação. A própria palavra, as significações, o campo da cultura, isso tudo vai estar emaranhado nessa relação primária da pulsão com a satisfação. E aí, esse emaranhado vai fazer com que a pessoa não encontre diretamente, ela vai encontrar sempre satisfações indiretas, né? Marcadas pelas significações, pelos lugares simbólicos que um sujeito ocupa numa determinada cultura, numa determinada família, numa determinada sociedade, numa determinada relação amorosa. São lugares simbólicos sempre. O que eu sou para você, isso tem a ver com significação. Isso não tem a ver com necessidade de reproduzir. Tem a ver com significação. E a significação está na ordem da fala. Está na ordem da linguagem. Né? Bom, então se a força, né, é o que dinamiza, é o que visa a satisfação, qual vai ser o alvo? Exatamente a satisfação. A força vai visar a satisfação, o seu alvo da pulsão. Né? E a força pulsional vai visar o alvo, que é a satisfação, através do objeto. Isso é importante. Né? Vou repetir. A força vai buscar a satisfação através do objeto. E a fonte? Qual é a fonte da pulsão? Freud vai teorizar sobre isso. A fonte é o corpo. É o corpo
que encontra, né, quer dizer, é na medida em que o corpo encontra o corpo do outro que fala, que está, né, tá na ordem ordem simbólica da linguagem, esse outro, né, vai imprimir satisfação no encontro com os corpos. E aí o corpo seria a fonte da pulsão, nesse sentido, o olhar, o encontro né, da boca com o bico do seio, o encontro, né, quer dizer, o encontro da pele, né, dos poros, são buracos do corpo, né, os poros na pele, né, quer dizer, o próprio toque tem a ver com os poros da pele, né, então é o que o Freud chamava, que a próprio campo da própria medicina também vai chamar de zona erógena. Só que o Freud vai trazer essa questão da zona erógena e vai mostrar que a fantasia é constitutiva dessas questões erógenas que estão ali na experiência primária da criança com o outro. Como eu disse num outro vídeo, o que a criança sabe fazer no início só é buscar prazer e se livrar dos excessos e do desprazer. É isso que a criança sabe fazer no início. Depois ela vai desenvolver outras formas de satisfação. Mas, a princípio, é isso. Então, a pulsão é primária e vai buscar um objeto, é uma força que vai buscar um objeto que tem como alvo a satisfação e como fonte o corpo, as zonas eróticas. Bom, para concluir essa etapa, que isso aqui implica muitas consequências, mas para concluir essa etapa e abrindo, né, mais do que fechando, como eu costumo dizer, para concluir essa etapa é importante fazer algumas observações conceituais sobre a tradução da obra de Freud. Porque a obra de Freud, né, muitos já ouviram falar nisso, a obra de Freud é traduzida de diversas maneiras. E, aliás, a tradução é uma coisa interessante para pensar essa coisa do próprio aparelho psíquico, né? Tradução, transcrição e tudo. Sempre vai ter algum telefone sem fio no meio, né? Bom, mas vamos ser objetivo aqui em relação à tradução do texto do Freud. Na tradução ligada à escola inglesa de psicanálise, o que a escola inglesa fez? A escola inglesa traduziu né, malversadamente a pulsão por instinto. Por isso que eu estou batendo na tecla da dança das abelhas. Né? A escola inglesa traduz pulsão por instinto e toda a teorização da escola inglesa kleiniana não é só Freud e Lacan. Né? Aqui a gente foca em Freud e Lacan porque tem uma linha de continuidade muito forte entre de Freud para Lacan. Mas existem os outros que vieram depois de Freud, Melanie Klein, Winnicott, Hartmann, todos esses muito criticados pelo Lacan. A primeira grande crítica do Lacan é a própria concepção de instinto. Né? Mas a escola inglesa traduziu Trieb, que é uma palavra alemã, que eu vou escrever aqui. Ó. O Trieb, que é uma palavra alemã, foi traduzida para instinto. Trieb tem a ver no alemão com força, com... É uma palavra usada corriqueiramente, como nós usamos palavras corriqueiramente, né, para constituir conceitos. Né? Então, o Trieb foi usado pelo Freud para constituir um conceito, que é o conceito de pulsão. Né? Mas, na teoria do Freud, o Trieb vai entrar de uma determinada maneira que não é a lógica do instinto. Na língua alemã, existe a palavra instinct. KT, instinct. Né? Isso na língua alemã existe o Trieb e existe o instinct. O Freud não usou o instinct. O Freud usou o Trieb. E o Trieb vai ter uma lógica na obra e no pensamento de Freud distinta do instinct, do instinto. Então, toda vez que a pessoa lê na obra de Freud instinto, é para traduzir por pulsão. Traduzir do português para o português.
pulsão. A mesma coisa se dá com relação ao alvo. O alvo, né? Na língua alemã, o alvo seria o alvo estaria ligado, né? Quer dizer, o termo estaria ligado ao objetivo e não à finalidade no sentido de que para que serve, né? Mas na tradução inglesa, que a gente é herdeiro, né, da qual a gente é herdeiro, o termo finalidade. Então, toda vez que vê finalidade, tem a ver com alvo. Finalidade aí não é a ideia de para que serve a pulsão, ou para que ela existe, no sentido teleológico da palavra finalidade, do telos, do fim, da finalidade, né? Quer dizer, para que existe, qual é o sentido da existência. Não. Aqui o Freud usou um termo que, né, que eu preciso ver, que, se eu não me engano, o Drang é a força, né? E o alvo a gente precisa ver, mas a tradução está errada, né? É alvo e não finalidade. Uma outra questão também, que não é dessa aula diretamente, mas é a questão do recalque, né, que a gente procura falar sempre, né, a ideia de que repressão é diferente de recalque, né? Isso é uma outra questão também. Toda vez que se lê repressão é recalque. Então, o que aconteceu? A Imago, a Companhia das Letras, que são editoras brasileiras, traduziram a obra de Freud a partir da tradução inglesa, não a partir da tradução direta do alemão. Então, nós todos somos influenciados pela teorização inglesa, kleiniana, e com esses termos. Ansiedade também, angústia, né? A gente lê a ansiedade no texto do Freud, tem que ler aquilo como angústia, né? São coisas que têm as suas nuances de diferença, né? E a gente traduziu, as primeiras traduções mais clássicas são traduções vindas da Inglaterra, e não da Áustria, da Alemanha, né? Mas existe uma nova edição que está sendo feita pela Autêntica, que é uma edição diretamente do alemão. Tá? Então, existem alguns textos já traduzidos, não todos ainda, só uma construção que está sendo feita, alguns já traduzidos direto do alemão. Tá? Então, toma cuidado com isso e até o próximo vídeo. A gente se despede aqui. Aproveitem, leiam o texto das pulsões e das suas vicissitudes, os instintos e as suas vicissitudes. Qual uma boa tradução? Pulsões e seus destinos, os destinos da pulsão. Pulsões e destinos da pulsão, né? São um termo bem interessante para traduzir o título, né, do texto. Mas, então, leiam, começa a ler essa questão dos 4 elementos, depois a gente vai discutir melhor o restante. Até a próxima. Um abraço.